Vini, presta atenção, hein? Tudo que eu falar pra você, você vai gritar eu, beleza? Isso é pro podcast, é? Só faz, cara, só faz. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Quem quer ganhar dinheiro na internet? Eu! Quem quer vender curso rápido e ganhar dinheiro? Eu! Quem quer viralizar e ganhar 1 milhão de seguidores do dia para a noite? Eu! Quem acha que tá perdendo tempo por não estar ganhando dinheiro na internet? Eu! Ai, já deu essa palhaçada, não? Calma, é porque esse é o primeiro episódio que vai abrir a temporada, né? Você ainda não sabe, mas um dia vão te cobrar, porque parece que tá todo mundo ganhando dinheiro na internet, menos você. Ou seja, você não muda a sua vida porque você não quer. Que bobagem, pelo amor de Deus, aqui em 2014 já é um tanto assim. Mania de velho essa que vocês têm de achar que o começo da internet foi o mar das mil maravilhas e que todo mundo só queria fazer amigos. Qual é? Só tinha menos gente. Sim, né? Menos gente disposta a topar tudo, né? Eu ainda acho uma baboseira. Quer saber? Vamos logo pro primeiro episódio, que o tema é: foi tentando entender a internet teria virado uma grande loteria? Façam suas apostas, escolham suas dezenas e as melhores fotos e cortes pro Reels. Roda a vinheta. Esse é o podcast Desculpe Todos os Transtornos, foi Tentando Ser Feliz. Ou Tentando Ser Feliz para os mais chegados. Esse é o episódio 1 da temporada, mas eu não vou me apresentar agora falando ali da minha trajetória ou dos motivos que me fizeram criar esse podcast. Eu vou deixar para fazer isso num episódio específico e vocês vão entender por quê. Por enquanto, vocês só precisam saber que eu sou o Vinícius Jericó e eu vou guiar vocês nesse bate-papo sobre a vida e as infinitas tentativas que incluem humilhação, irritações, amores, desamores, acertos e tropeços, tentando ser feliz. Vocês já repararam que a internet virou uma espécie de loteria? É uma coisa meio aleatória, sabe? Assim, parece que tá todo mundo meio que vendo nela uma chance pra ficar rico, pra ficar famoso, com um corpo padrão, pra conseguir um boy ali só pela aparência e postando aleatoriedades, ou ainda evoluir espiritualmente. Mas tudo isso, claro, desde que você siga uma fórmula certa, um roteiro que quase sempre tem uma mentoria ali que já tem alguém te vendendo. Isso chega na gente como um grande: peraí, por que tá todo mundo ganhando dinheiro menos eu? O que é que tem de errado comigo? Engraçado que tem sempre uma criatura que aparece lá no seu feed e aí ela tá dizendo assim: você vai fazer um curso comigo, claro, e aí você vai criar o seu próprio curso. E esse curso que você vai criar pode ser de qualquer coisa. Pode ser um curso, sei lá, de corte e costura, até como você chegar numa pessoa ali pelo aplicativo de relacionamento. Tem de tudo, as pessoas são diversas. Aí então basta você fazer esse curso, criar o seu, que você pode inclusive fazer com ferramentas de IA. Tem IA pra tudo hoje. Tem uns malucos que dizem que você nem precisa aparecer. Basta você fazer o curso com um conteúdo qualquer, que ele vai vender ali numa plataforma específica. E a partir dessa plataforma você vai gerar lucros. E esses lucros vão chegar na casa dos milhões em algum momento. E você vai ficar rico rápido. Vai chover cliente, vai chover dinheiro, vai gerar vendas. Porque afinal de contas todo mundo compra coisas pela internet, não é? É um cursinho ali de R$50, um e-book pra qualquer coisa que você nem abriu ainda. Engraçado que eu sinto que isso veio muito da época da pandemia, que a gente acabou ficando um pouco compulsivos ali pela compra. Eu mesmo amo uma compra online. E o curioso é que a compra por impulso das pessoas virou um modelo de negócios. E aí a gente se pergunta: ué, o país não estava em crise? Coisas para se pensar. Mas agora sim, eu quero empreender, hein? Eu quero empreender agora em 2025 e eu tô pensando seriamente em usar os meus conhecimentos de paternidade e criar um curso de paternidade lá para bebê reborn. Será que rola? Spoiler: eu não sou pai. Entre tantas coisas que rolam no nosso feed dessa loteria que é a internet, tem, claro, uns gurus de lei da atração. Porque você não muda a sua vida porque você não quer. É uns seres místicos ali que prometem uma iluminação que você pode criar e co-criar a sua realidade a partir de uma mentoria específica, claro. E olha que eu realmente acredito em lei da atração, gosto do assunto, mas infelizmente tem uma galera tratando isso como se fosse mágica, sobretudo pra quem tá ali, né, buscando por uma mudança rápida. Tem uns casos que, sei lá, é muito duvidoso. Começa assim: você vai pagar X, esse dinheiro que você nem tem, né, claro, e aí você vai fazer uma lista depois que você comprar esse curso parcelado no cartão de crédito, e depois
depois dessa lista pronta, você vai vibrar em gratidão, em gratidão, em gratidão. E aí, depois que você aprender a vibrar na gratidão, você vai ver uma vida iluminada, cheia de coisas e milagres acontecendo. Agora você precisa se concentrar, hein? Você tem que se concentrar e vibrar. Não pode xingar, não pode beber, não pode transar sem amor, não pode fazer um monte de coisa. Você tem que seguir o passo a passo ali que os caras estão dando, porque você vai conseguir ficar rico. Você vai conseguir manifestar a casa dos seus sonhos. Aquela casa lá do que parece uma clínica. E se você não conseguir, você tá fazendo uma coisa de errado. Você não tá sabendo vibrar na gratidão. E eles vão dizer assim pra você: quer saber de uma coisa? É por isso que você não tá prosperando. São as suas crenças limitantes. Talvez a sua mãe tenha uma raiz com crença limitante e você herdou. Talvez o seu pai. Talvez o seu tataravô. Tanto faz. Mas a culpa é sua. Uma notificação nova de Nubank. Lembre-se de adicionar R$ 3.938,33 de saldo para sua fatura que vence em 2 dias. Gratidão, gratidão, gratidão. A fatura não existe. A fatura nem venceu. Vou me manter grato e a fatura será paga. Gratidão, gratidão. Uma notificação gratidão. nova de Mozão. A gente precisa muito conversar, Vinícius. Não tá dando mais pra segurar isso. Essa conversa difícil não existe. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa criatura me ama, eu sei que ela me ama. Ela não quer me deixar. Não existe DR. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Casa com piscina, porta grande, 3 andares, porcelanatos, móveis planejados. Gratidão, gratidão, gratidão. Mega Sena de 50 milhões. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por esse corpo perfeito e eu vou comer uns Cheetos daqui a pouco. Gratidão, recebendo chamada gratidão, do número mais gratidão. 1-0-3-0-3-1-0-1-0-2-5-2-5. Oi, se você é Mas que aposentado ou inferno, viu? pensionista, Toda hora temos esses uma robôs me oferta ligando. especial pra Por isso que eu não você. prospero. E aí, sabe o que é que acontece com coisas assim? Essas pessoas que vendem coisas na internet de qualquer jeito, elas ofuscam o trabalho de quem realmente é sério e de quem realmente busca fazer ali um trabalho de melhoria, de vender uma coisa que realmente mude nossa vida para melhor, um crescimento financeiro, espiritual, o que quer que seja. E essas pessoas trambiqueiras, elas ajudam a criar um exército de pessoas extremamente mal-humoradas. Umas pessoas extremamente cansadas, cheias de ódio no coração. E sabe o que é que essas pessoas vão fazer? Sabe pra onde é que elas vão? Elas vão pro Twitter. Elas vão pro Twitter e deixam lá o ódio em tudo que elas veem. É um post qualquer sobre um casal, em que uma pessoa vai lá e comenta: moça, seu namorado é gay, eu já peguei. Ou a menina que tava ali, coitada, fazendo um conteúdo sobre ela, e a pessoa vai e comenta: nossa, sua testa tá grande, né? Tem uns comentários assim que são bem duvidosos, que a pessoa que tá comentando acha que tá construindo alguma coisa, que é feito ali numa foto de um casal, de uma foto na praia, e você só postou pra dividir, mas aí você tem esses haters que aparecem do nada, cheio de ódio pra destilar na sua foto. E eu não vou nem comentar sobre os posts sobre política, porque aí vem um monte de comentários de partido A, de partido B, sempre com um monte de teorias da conspiração, toda uma baboseira que a gente sempre vê. Saudades eu tenho ainda da época boa do Twitter, que tinha menos robô, menos ódio e mais sacadas divertidas. Mas quem diria, né, que deixar um algoritmo decidir o que nós vamos ver nas nossas próprias redes sociais daria nisso e até fissuras na democracia, não é mesmo? Rolando mais o feed, também tem as pessoas que querem ser famosas da noite pro dia. Tipo como foi com aquela moça do avião, que filmaram ela, sem o consentimento, claro, né? Porque as pessoas hoje fazem isso com muita maestria. Colocaram nas redes sociais. A mulher ganhou um monte de seguidores, 1 milhão, mais de 1 milhão de seguidores. E fez uma carreira em cima disso. E aí, o mais louco de tudo é que as pessoas começaram a pensar: meu Deus, eu queria que eu fosse humilhado pra poder alguém me colocar na internet e eu ganhar milhões de seguidores. Pra eu ganhar notoriedade. Aí eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Para o mundo que eu quero descer. Aí tem uma galera que faz uns conteúdos assim que não necessariamente são úteis. E assim, gente, também sendo muito sincero, nem todo conteúdo precisa ser útil, né? Mas assim, chegamos no momento em que as pessoas estão produzindo tanta coisa sem utilidade, sem propósito, sem qualquer fundamento, que gera na gente um cansaço mental muito grande, um sentimento de exaustão também, né? E fora a notoriedade que a gente dá para algumas pessoas que estão ali gravando, comentando
banalidades e gravidades até, enquanto estão fazendo ali um skincare, naquele estilo de eu me amo, eu me cuido, e você também deveria fazer isso comprando esse produtinho aqui. E tem os apelos também, né? São as pessoas que gravam sem camisa ali pra chamar mais atenção, afinal de contas a gente vende também o corpo na internet, e fora que a internet em si, ela parece que tá sempre com a libido altíssima, né? Pra celebrar esse corpo sem roupa, meu Deus. Aparecem ali comentários toda hora, todo momento. Tem também aqueles perfis de casais que são tão perfeitos, tão fofinhos, tão bacanas, tão galera, e aí depois do nada eles aparecem separados. E aí você fica tentando entender o que aconteceu e não descobre fácil. E em contrapartida também tem os casais que não são casais, mas as pessoas gostam de shippar ali porque acham bonitinho e tal, e acreditam que eles podem ser um casal ali porque eles têm química, e química realmente vende e gera engajamento. Porque no fim, o que a gente quer mesmo é atenção. A gente quer o tal do viral, mas a gente quer tanto esse viral que acaba ficando frustrado por não conseguir, por não chegar esse momento em que a gente vai brilhar, que a gente vai ser exaltado, que vai ter um monte de seguidores aleatórios e a gente vai poder monetizar em cima disso. Inclusive eu lembro que na época do BBB da Juliette, as pessoas chegaram num momento em que elas estavam fazendo contas, sim, contas, de quanto que a Juliette poderia ganhar vendendo um curso básico ali de R$50 de maquiagem. E eu fiquei louco quando eu vi aquilo, que eu falei, gente, chegamos nesse nível. Inclusive, beijo Ju, né? Foi a última pessoa que eu torci no BBB de verdade e assisti de fato a última edição. Fato é que a gente aprendeu a cultuar isso de ter milhões de seguidores aleatórios, porque a gente se ilude achando que vamos resolver todos os nossos problemas ali com um post, com um like, com os comentários, com os directs que a gente vai receber. E nisso tudo, a gente meio que esquece da vida real. A gente esquece da vida em que a gente precisa acordar cedo para pegar aquele ônibus lotado, para ir pro metrô, e que a vida é um tanto mais complicada e um pouco mais complexa do que a gente vê. Mas a gente ama a ilusão, né? A gente gosta de se iludir com qualquer coisa que parece fácil. Quer essa solução fácil. A gente é fascinado pela facilidade. Talvez porque isso seja uma resposta para esse capitalismo que tirou tanto da gente e que só nos resta agora desejar alguma coisa fácil, desejar um milagre para nossa vida. Tem gente que acorda e vai direto pro horóscopo do TikTok. Sagitário. Essa semana vai ter amor, vai ter prosperidade, vai ter o carro novo, vai ter uma grande mudança positiva e a sua alma gêmea vai aparecer batendo na sua porta. E aí, claro, a gente gosta de criar uma fanfic, né? Somos isso. A gente gosta dessa facilidade. Lá vai a gente esperar essa coisa bater na nossa porta como se fosse uma compra que a gente fez da China. E aí a gente vai alimentando essas coisas, se agarrando a qualquer previsão para tentar fazer sentido de algo maior da nossa vida, né? Da nossa existência. Quando talvez a gente só precisasse olhar um pouco mais para dentro e entender o que realmente faz sentido pra gente. Mesmo que esse significado não gere o engajamento que a gente acha que tem que gerar e nem que traga esses milhões de seguidores que a gente quer também. Eu sou de um tempo que... Nossa, PS, eu odeio essa coisa de eu sou de um tempo, porque isso cria na cabeça uma ilusão de que o passado era maravilhoso. Parece aquelas pessoas mais velhas que viveram uma década ouro, que nem era ouro assim, mas elas acreditam que viveram a perfeição, sabe? Eu não gosto muito disso. Mas enfim, houve um tempo, né, uma época, quando eu comecei de fato a acessar a internet, que acessar a internet era literalmente entrar na internet. A gente não tava online o tempo inteiro, a gente precisava de um computador, não é como hoje que a gente tem internet nos smartphones e 24 horas por dia. A gente literalmente precisava usar um provedor para poder se conectar pela internet, seja ela de escada ou banda larga. Eu, por exemplo, tive acesso já à internet na banda larga, não tive internet de escada em casa, mas eu lembro que a internet de escada era uma constante humilhação. Você ligava, tinha um horário, não podia fazer tanta coisa, que a conta vinha alta, e aí o telefone ficava ocupado, enfim. Eu lembro de uma vez que eu tava na casa da minha prima, a gente era criança, né? Tava ali tentando acessar a internet o dia todo. E aí conecta, não sei o que e tal. E aí, finalmente, quando a gente conseguiu conexão, a cadela dela mordeu o fio do computador. O computador desligou, ela tomou um choque, coitada. E aí não conectou mais. Foi assim, uns 5 segundos de paz, que não deu nem pra eu abrir os meus sites em inglês da MTV pra poder fingir que eu entendo. Não deu tempo pra ver. Eu simplesmente perdi. Naquele momento lá atrás, em que a internet ainda estava no computador, digamos, em que a gente não passava mais de 9 horas na tela, como se fosse algo comum, como mostrou aí uma matéria do G1 há um tempo atrás. A vibe era realmente outra. As pessoas pareciam estar um pouco mais preocupadas em se conectar, em se informar, em buscar coisas novas. Até o nome do navegador tinha um pouco disso, Internet Explorer. Era no sentido de explorar. Dava pra sentir que as pessoas gostavam de construir coisas, de compartilhar. Não à toa fizeram aqueles programas de compartilhamento de música, filmes e, enfim, que deu aqueles BO todo. Agora também, sem militar, claro, eu não acho
acho que a internet lá dos anos 2000 e 2010 era esse mar de pureza, como alguns cientistas sociais até falavam no início do século, com um otimismo até exagerado. Mas não dá pra gente não constatar que, de fato, as pessoas que usavam a internet naquele momento não pareciam querer ganhar dinheiro e aparecer loucamente como é hoje. E assim, eu não tô julgando não, tá? Tudo isso é um comentário que eu tô fazendo, mas não é um comentário de julgamento nem de condenação. É um comentário de reflexão, porque sim, eu acho que as pessoas têm que buscar formas mesmo de ganhar dinheiro, de empreender, a gente tem contas pra pagar, a gente busca assim um conforto, a gente merece um conforto, mas o fato é que eu acho que elas não precisam apelar pra lugares que realmente não fazem sentido pra elas apenas por fazer. E antes de entrar na internet, não era essa mega gincana em que parece que o nosso feed é uma grande estação da Sé no horário de pico, em que tem pessoas entrando e saindo, gritando, vendendo um salgado, um chip da operadora e no fim só querendo ser ouvido, né? O famoso topa tudo por atenção. E a gente acabou entrando nesse limbo de estar na internet hoje, em que as pessoas estão influenciando, não necessariamente com a responsabilidade da influência que elas deveriam ter. Pessoas que são muito influenciadas por essas pessoas que, em tese, não têm ali uma ética ou uma condição de influenciar de fato. E veja só, temos até CPMI aí para investigar alguns influenciadores sobre essa responsabilidade que é estar na internet produzindo conteúdo e influenciando milhares, milhões de pessoas. E às vezes realmente falta essa noção e responsabilidade para esse criador de conteúdo. E sim, gente, eu sei que isso gera um desânimo na gente com a própria vida, que por isso que a gente acaba se apegando a essa ilusão que tem. E como eu tinha falado, né, é um filtro que a gente usa, é uma frase motivacional, um biscoito que vira um viral, e aí a gente vai entrando nesse limbo e se perdendo cada vez mais de nós mesmos. Eu sinceramente acho que a gente deveria repensar como a gente se relaciona com a internet. E eu não tô falando isso no sentido radical não, tá? De excluir as coisas, de fazer um monte de maluquices que são impossíveis para nossa vivência digital. Hoje é praticamente impossível deixar de estar online, mas de a gente buscar ali uma certa autenticidade ou talvez um senso um pouco mais crítico na hora de consumir conteúdos e não tanto ficar ali no fingimento de que as coisas estão boas, de que tá tudo bem, de que a vida é isso mesmo, porque não adianta a gente ficar postando foto de academia para esperar esses elogios enquanto a gente não tá bem. Não adianta a gente postar que visitou um lugar ou viajou como se esse fosse o lugar ou a viagem que a gente nem curtiu tanto, mas só para dizer que a gente conseguiu e de fato tem condições de fazer. Porque parece que a gente tá ali, né, sempre atrás dessa atenção, dessa validação do outro, e a gente criou a ideia de que os seguidores vão dar pra gente uma notoriedade que a gente em tese precisaria, que eles vão reconhecer a gente pelo que a gente é. E aí a gente começa a postar umas coisas que são tão diferentes do que a gente realmente é, que a gente fica se perguntando depois o que aconteceu. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que pessoalmente ela é extremamente reservada, ela é muito diferente do online. O trato pessoal ali, ela é tímida, ela é contida, quase não abre a boca. No online, ela é a pessoa, sabe? Ela é biscoiteira, ela posta, ela faz, ela acontece, ela provoca. E aí, quando a gente se encontra, eu fico me perguntando quem que é essa pessoa? Porque são pessoas completamente diferentes. Inclusive, essas pessoas que postam muito o corpo, e eu não tô aqui pra julgar ninguém, elas acabam reféns das pessoas acharem que ela é só um pedaço de carne, que ela não tem sentimentos, que não tem nada além do corpo. E aí, por a pessoa ter postado isso com tanta frequência, elas começam a se chatear com as pessoas que seguem elas, porque tudo gira em torno do corpo. E eu fico assim pensando, gente, mas você criou uma comunidade, porque a internet também é isso, né? Você tá criando comunidades em que tudo era sobre o seu corpo, sobre a sua juventude, sobre a sua aparência, sobre a sua estética. Como é que você espera que as pessoas não vão reagir a isso? E isso é extremamente complicado, porque o tempo passa pra gente também. E também tem aquelas pessoas que expõem a vida 24 horas por dia na internet, né? Elas falam de tudo, de relacionamento, da família, falam o que tem, o que não tem, o que fizeram, o que não fizeram. Eu particularmente acho uma loucura essas pessoas que mostram a própria casa na internet, independentemente de quem seja, porque é uma coisa muito íntima, né? A sua casa, seu espaço, e você mostra para as pessoas, abre a porta para que as pessoas falem da sua vida, como se fosse um mero programa de entretenimento, uma série que você comenta ali da Netflix. E aí, quando isso meio que fica over, né, que foge um pouco do controle, as pessoas que se expuseram demais, elas começam a dizer, poxa, quem te deu essa abertura para poder falar sobre mim? Me deixa em paz. Só que não é tão fácil assim, porque foi criado esse hábito, essa mania, essa abertura para se falar. E aí eu fico me perguntando, será que não é hora da gente rever tudo isso? Será que não é hora da gente realmente parar de buscar essa felicidade, essa validação que a gente está procurando, que a gente está materializando na internet dos nossos impulsos? Essa vontade de ganhar dinheiro na internet fazendo qualquer coisa, de ter essa notoriedade, esse reconhecimento? Será que não é hora da gente pensar que a gente não precisa se humilhar para estar na internet? Que a gente não precisa buscar essas ilusões, esses gatilhos fáceis para conseguir, para a vida ter um pouco mais de sentido? Eu, sinceramente, não tenho as respostas e acho que a gente entrou no limbo que é muito mais complicado do que a gente imagina. E
hoje, entrando e saindo da internet, vendo ali as redes sociais, interagindo com as pessoas e o meu próprio comportamento, vejo que a gente vive uma espécie de episódio de Black Mirror muito mal dirigido e muito mal feito. E que a gente tá ali como personagens sem enredos, sem uma proposta de valor muito claro, que a gente só tá ali existindo, sabe? Na verdade, não é nem existindo, é reagindo a essas mudanças do mundo e aos nossos próprios impulsos, sejam eles quais forem, emocionais, sexuais, o que quer que seja. Então eu acho que tem muita coisa pra gente ver ainda sobre o que vai ser essa internet. E sinceramente, eu acho que essa busca pela fama, por essa notoriedade, por esse dinheiro fácil, por essa loteria que se tornou a internet, é uma grande cilada, porque assim como uma loteria, é uma grande ilusão. E vamos lembrar, né? Toda vez que a gente se ilude com uma coisa, o resultado não é bom e a gente sofre muito mais do que a gente poderia sofrer. Só deixando claro que eu não sou contra ninguém empreender na internet não, tá? Menos ainda de produzir conteúdo e tal. Eu só tô trazendo essa reflexão pra gente pensar no que faz sentido pra gente e as ilusões que a gente engaja achando que isso vai nos fazer feliz. Esse é o ponto. Afinal, né, quantas pessoas viralizaram, ganharam destaque ou muito dinheiro muito rápido e depois elas se deprimiram com a mesma rapidez? Vamos lembrar que um viral é quase sempre um acidente e esse acidente pode sim deixar sequela. Não se trata de demonizar aí a ascensão ou o sucesso rápido, mas de pensar, estamos realmente prontos e isso vai nos fazer feliz? Então, quando eu tava lá atrás escrevendo o roteiro desse podcast, que vai falar sobre tantas outras coisas do cotidiano, né, da gente reagir a esse mundo tentando não surtar e mantendo-se ali firme no que for possível, eu fiquei pensando, eu preciso abrir essa temporada com essa reflexão sobre a internet como um todo, do que ela virou, do que ela vai ser, qual que é a tendência dela daqui pra frente. Eu também queria entender como é que a gente vai lidar com esse mundo em que a gente tá cada vez mais no digital e cada vez mais automatizados com as IAs. Que a gente não tem mais folga do online, a gente tá sempre tendo que estar disponíveis, respondendo as mensagens, a gente sempre tem que estar ali buscando formas de ganhar dinheiro, de sobreviver, de tirar um proveito disso tudo. Falando nessa corrida de ganhar dinheiro, inclusive, eu lembro muito de uma conversa que eu tive com um amigo durante a pandemia, que a gente sempre conversava sobre a vida, né? Eu ali no dia a dia de trabalho, ele tentando sobreviver ali com o seu próprio trabalho, virava pra mim e falava, nossa amigo, eu passo o dia inteiro pensando como é que eu posso ganhar um dinheiro. Capricorniano nato. Mas assim, a gente é mesmo atravessado por essa angústia de precisar sobreviver, de ter alguma coisa pra ter uma rentabilidade que dê uma sustentabilidade pra gente diante de todo esse caos também que é o mercado. Então a gente acaba olhando pra esse mercado também extremamente sucateado, que tira da gente o pouco de dignidade que a gente tem e olha pra internet como esse mar de ilusões em que a gente vai conseguir ganhar dinheiro rápido e se a gente não faz isso logo ou bem, a gente vai sentir uma culpa ainda maior porque a gente não tá fazendo, sabe? É como se a gente não soubesse fazer direito a coisa. Por isso que a gente acaba se perdendo tão fácil, aí culpam a gente por não vibrar na gratidão. Inclusive esse conceito de gratidão associado a ganhar um carro, uma casa, um boy ou sei lá o quê. Por favor, né, gente? Por favor. Na minha humilde visão, a gente deveria buscar ser grato por nós mesmos, por nós termos conseguido superar muita coisa, conquistar muita coisa, não necessariamente para driblar ali a matrix quântica do universo e ele vai nos entregar as coisas em tempo recorde. Veja só, a gente precisa parar de deturpar as coisas e ficar gerando culpa com tudo. Rolando um pouco mais no feed, eu me pergunto, será que no meio desse caos a gente vai conseguir se encontrar em algum momento? Será que a gente vai conseguir ser alguma coisa de fato que não seja produto de todo esse caos que a gente está vivendo? Eu sinceramente não tenho as respostas, como eu falei pra vocês, mas eu tenho pontos pra gente pensar e discutir. Mas e aí? Agora eu jogo essa bola pra você. Você também já se rendeu a essa loucura da internet e você tá ali buscando uma hora em que suas 6 dezenas vão ser sorteadas, ler-se, viralizar, vender um curso, virar influenciador, achar um grande amor, vibrar e ter espiritualidade ad infinito, o que quer que seja que você precise, que tudo isso vai chegar pra você e finalmente você vai mudar de vida e ser feliz? Porque talvez a felicidade não seja um viral. Talvez a felicidade não vá ser no curso milagroso que você comprou e tá ali procrastinando pra fazer. Ou numa frase motivacional que você viu no Reels e mandou pro seu amigo que ele ainda nem viu. Talvez ela esteja ali no básico, sabe? No que parece difícil, no invisível, na forma como a gente trabalha, como a gente ama, como a gente escolhe, como a gente erra e como a gente recomeça tentando ser feliz. E é disso que a gente vai falar aqui, sem fórmulas, sem parecer um coach. Eu não vou te vender um curso no final dessa temporada, fica tranquilo. A gente vai falar
falar do cotidiano, sem uma fórmula e sem uma promessa de transformação em 21 dias. Inclusive, você sabe por que é 21 dias o tempo lá de transformação que eles prometem pra gente? Porque aparentemente esse é o tempo em que o cérebro consegue aceitar uma nova realidade. Dito isso, será que eu deveria fazer uma temporada de 21 episódios e aí cada um dos episódios ser lançado num dia? E aí, quem sabe ali a gente tem uma transformação, uma revolução social, de mudança pro mundo, não sei, vou pensar sobre. Só que nessa jornada vai ser só eu, você e a vida. A vida como ela é, confusa, bagunçada, esse caos puro, e que tem dias que a gente só quer que Jesus nos leve pra poupar de toda a dor e todo o drama que a gente vive, mas às vezes também, e em boa parte do tempo, ela também é linda, ela faz a gente ter memória, afetos, conexões que ficam na gente e que transformam a gente. E isso tudo, eu acho que vale no final das contas. E olha só, esse é apenas o primeiro episódio dessa temporada. Ainda tem muitos assuntos para falarmos, porque tentando ser feliz, a gente já entendeu que a felicidade ela tem várias ramificações, ela tem várias faces, e a gente vai explorar algumas delas juntos aqui nesse podcast. Nos próximos episódios você vai entender também porque Viver se tornou esse episódio do No Limite, além do de Black Mirror, claro, em que a gente está sempre sendo testados no amor, no trabalho, no corpo perfeito, na mente, em tudo quanto é lugar. E com o detalhe de que se a gente não supera, a gente ainda é visto como fraco, tipo aquelas seleções de emprego que a gente vê os anúncios em que a vaga diz que você tem que ter sangue no olho e espírito de dono. Spoiler, é PJ. A gente vai refletir por que a gente tenta tanto, por que a gente não cansa nunca. Na verdade a gente cansa sim, né? Mas a gente só não consegue parar. Então é isso, eu te espero nos próximos episódios e até lá tenta não se cobrar tanto, sabe? Tenta não se iludir com o que você acabou de ver no seu feed, no Reels lá, que mostra uma pessoa que pode ser que ela nem seja aquilo tudo que ela tá mostrando, nesse curso que você comprou que prometeu milagres. A gente já se cobra tanto, né? A gente já se cobra demais das coisas. E vamos deixar o coração aberto pra abrir para as coisas que realmente podem mexer com a gente e quem sabe ser um atalho pra gente ser mais feliz. Eita, que agora ficou um discurso de autoajuda, hein? Agora esse podcast vai ser classificado como autoajuda. Mas eu juro, gente, que esse podcast não é um podcast de autoajuda. Mas se fosse, eu não teria nenhum problema em assumir, porque eu acho que a autoajuda tem sim sua ajuda e as pessoas são um pouco preconceituosas. Afinal de contas, o conteúdo de autoajuda literalmente ajuda pessoas que estão urgentemente precisando de ajuda. Mas enrola esse preconceito e a pessoa nem se ajuda, né? Mas esse podcast realmente quer abraçar você e quer abraçar você como você realmente é, com todas as suas imperfeições, perfeições, porque a gente é isso, a gente é humano. E a gente acabou esquecendo como é que é ser humano em meio a tantas IAs e a tantas cobranças. Então nos próximos episódios a gente vai tratar de um monte de coisa legal e eu espero você nessa jornada aí rumo às tentativas de ser feliz. E se você chegou até o final desse episódio, deixa aí um comentário, deixa um like, deixa um sinal de fumaça aí que você gostou ou odiou. E se você quiser contar também uma história, eu vou adorar ler e, se possível, compartilhar aqui nos próximos episódios. Um beijo, um cheiro e até o próximo. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando.